A paz do Senhor Jesus, boa tarde, meus amados irmãos, como vocês estão? Dando sequência aqui a essa série, nós vamos estar entregando a segunda palavra dessa tarde, que está aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, versículo 17 ao versículo 24, cujo tema: Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Isso aí. A palavra do Senhor nos fala assim, Lucas capítulo 10, 17 a 24. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu via Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. Assim, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, e nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: Bem-aventurados os olhos que veem e os olhos que veem, bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e pais desejavam ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Não ouviram, né? Entendeu, pessoal? Então, é isso, a palavra do Senhor Jesus. E o tema: alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. De que maneira, então, esta palavra chega para abençoar a sua vida nessa tarde? Olha bem, para você, qual deveria ser a maior alegria do cristão? Quando o Senhor me despertou hoje pela madrugada, veio ao meu coração: que bom seria se aquela promessa de Deus se cumprisse até o final desse ano. Esse deveria ser um motivo de grande alegria, não é mesmo? O que você acha? Ou alguém poderia dizer: a minha maior alegria é quando consigo levar uma alma aos pés do Senhor, de Jesus. Ou ainda, a nossa maior alegria é quando o Senhor nos usa para libertar alguém das garras de Satanás. Em uma ocasião, os discípulos haviam voltado de uma missão, e um deles disse: Mestre, em nome de Jesus, até os demônios nos submetem. E eles estavam radiantes de alegria por esse motivo. Porém, Jesus lhe disse: Eu via Satanás como um raio cair do céu. Meus amados, esse é o reino espiritual que você precisa conhecer, eu também. Hoje em dia nós vivemos um meio muito morno. As pessoas, você não vê nada acontecer, as pessoas se acostumam com isso. Isso aqui é reino espiritual. É o relacionamento de Jesus com os discípulos. É esse relacionamento que ele quer que você e eu tenha. Eles estavam felizes, né? Porque os demônios se submeteram a eles. Em nome de Jesus, Jesus falou: olha, eu via Satanás cair como um raio do céu sobre vocês. Alegrai-vos antes por estarem vossos nomes escritos nos céus. Essa deve ser a nossa maior alegria. Por isso o tema, né? Alegrai-vos, dessa palavra aqui, né? Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Qual é a sua maior alegria, meu amado? Qual tem sido a maior alegria do crente hoje, de forma geral? Qual é o que cada um busca hoje, na prática, na realidade? Será que essa palavra de Jesus hoje, a maioria dos cristãos poderiam testificar isso? Pensa bem.
aquilo que você vê diante dos seus olhos, o que está sendo o cristianismo hoje, a maior alegria é ter o nome do céu. Por que então não se envolver em poder conquistar mais almas? Não estava nem no projeto falar isso agora. Se a maior alegria é ter o nosso nome escrito no livro do céu, por que então não trabalhar, não dedicar, não nos esforçar para que mais pessoas também possam ter os seus nomes escritos no livro dos céus? Fica essa pergunta, para começar. Não estava planejando falar isso, mas fica essa pergunta. Se você e eu falamos de verdade, de coração, que a minha maior alegria é ter o nome do céu, por que então eu não dedicar a minha vida para trazer mais pessoas que hoje não têm essa alegria, que são muitas, pessoal? Você olha de todo lado, pensa onde você mora. Se eu vivo da direita, da esquerda, de trás, da frente, eles têm essa alegria? Pelo seu trabalho, você trabalha numa empresa, quantos colegas de trabalho você tem? Eu falo por mim aqui, quantas pessoas aqui têm essa experiência, essa esperança que eu tenho? Na sua empresa onde você trabalha? São quantos? São 50, 20, 10, 100? Quantos que tem que você acha que tem essa experiência que você tem? Então, para você ver, é uma porcentagem bem pequena. Então, isso deveria ser uma motivação para você e eu nos esforçarmos um pouco mais, nos dedicarmos um pouco mais, nos doarmos um pouco mais, para que mais pessoas, não estava nem planejando falar isso, para que mais pessoas também possam ter o seu nome escrito no livro dos céus, pessoal. O que aconteceu aqui? E voltaram os 70 com alegria. Eles tinham enviado, né? Ele mandava as missões, as pessoas, ele enviou aqui os 70, ó. A única passagem que existe no Evangelho, eu creio que é aqui. Aconteceu isso uma vez nos Evangelhos. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Por que isso, pessoal? Porque o poder que estava sobre Jesus, Jesus colocou as mãos sobre eles. Jesus estava ensinando a eles. E Jesus estava os preparando, os capacitando para dar continuidade à sua obra. Eles já estavam à prova. Eles não estavam preparados devidamente ainda, porque eles receberam o revestimento de poder mesmo, de verdade, lá em Atos, depois que Jesus havia ressuscitado. Jesus estava, aliás, quando Jesus havia voltado para o céu, sendo assunto aos céus. Então ali eles receberam em Atos 2. Mas aqui mesmo, já com Jesus com eles, ensinando e operando aqueles sinais, Jesus deu a eles essa virtude. E eles puderam contemplar isso aqui, que nem mesmo os demônios suportavam diante deles, porque o poder de Jesus Cristo já estava agindo na vida de alguns deles ali, pessoal. E disse-lhes, e quando eles falaram isso, Jesus falou: olha, eu via Satanás como um raio cair do céu sobre vocês. Mas a mão de Jesus estava ali para proteger esses homens, essas pessoas, 70. E ele falou: eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará. Pessoal, quando nós estamos numa missão, quando nós estamos envolvidos totalmente numa obra de Deus, nós não temos o que temer. Eu gosto de falar que às vezes o inimigo gosta de nos intimidar. Ele gosta de nos intimidar, ele gosta de lançar dúvidas sobre nós, nos ameaçar, a palavra é essa também. Mas você e eu temos que saber que Jesus, ele nos protege, ele nos reveste, ele nos capacita com o seu poder. Aquele mesmo poder que Jesus recebeu do Pai para realizar a obra, ele confiou a você e eu, se nós um dia o aceitamos pela fé e nós fomos batizados com o Espírito Santo. Esse mesmo poder de Jesus está sobre você e eu. E nós não temos o que temer. Essa palavra tem esse significado, pessoal. Este vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Nada vos fará dano algum. Essa palavra era para os discípulos ali, e essa palavra é para nós aqui. Que nós somos estamos dando continuidade àquela obra que os apóstolos realizaram em Atos ali, no livro de Atos. Então, esse poder do Espírito Santo de Deus, ele está com você.
Isso se você já entendeu, já buscou, já recebeu o batismo com o Espírito Santo, que nós vamos bater nessa tecla aqui muito, vocês vão ouvir isso várias vezes. Porque isso é de fundamental importância na vida do cristão. E aquele avivamento que temos falado aqui, que vai acontecer no Brasil, isso vai acontecer em grande escala. Milhares e milhões vão ser batizados, vão ser revestidos de poder para pregar o Evangelho de Jesus por toda parte, até no exterior, quando Deus também te orientar e te enviar para lá. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeita os espíritos. E olha aqui a maior alegria. Qual a maior alegria do cristão? Qual a alegria do cristão? Olha o tempo da palavra. Alegrai-vos antes de estar os vossos nomes escritos nos céus. Jesus falou o quê? Não vos alegreis porque vos sujeito os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Então a maior alegria do cristão é essa certeza, essa segurança de que o nosso nome ele está lá escrito. E existem os livros que serão abertos. E nós um dia vamos ser chamados, né? Vamos nos apresentar diante do Senhor da glória quando chegar o momento oportuno, pessoal. Então, eu espero que você que está me ouvindo aqui tenha essa certeza que o seu nome está escrito no livro dos céus. O Senhor tem mostrado que esse canal aqui, ele tem essa função também, sabia? De salvar vidas. Estou levando essa palavra, uma palavra de vida eterna, de salvação. E se você crê, você verá a glória de Deus. Se você crê aqui, você vai receber a bênção de salvação e o seu nome também vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro. Versículo 21. Na mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é o Pai, e é o Pai, porque assim te aprove. Jesus estava falando das criancinhas, Deus estava, porque ele falou que em outra ocasião ele falou dos céus e do céu, mas quem está falando das criancinhas, está falando para os humildes, pessoal. Nós temos que nos comportar como criança diante de Deus, entende? É por isso que é muito complicado quando você vê uma pessoa que se diz cristã e a pessoa tem atitude soberba, de arrogância. Não combina. Não combina, porque Jesus está falando aqui, né? Que o Senhor ocultou essas coisas dos sábios entendidos, dos poderosos. Mas Ele revelou a quem? As criancinhas, as pessoas pequenas. Ele está falando das crianças, literalmente também, mas também as pessoas que são humildes. As pessoas que, aliás, a palavra diz que não vos converteis como crianças, de maneira alguma podereis herdar o reino de Deus aí. Então, o verdadeiro cristão é aquele que se comporta muitas vezes com humildade, com simplicidade. Uma pessoa tratável, uma pessoa humilde, uma pessoa simples, que não tem soberba, não tem arrogância, pessoal. Jesus está ensinando aqui isso, pessoal. E ele fala mais o quê? Ele fala no versículo 23. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes, em particular, bem-aventurado os olhos que veem o que vós vedes. Pessoal, o que nós vemos hoje, temos hoje nas nossas mãos, poucos tiveram. Ele fala aqui que até os profetas, né? Os reis, os profetas queriam ver o que nós vemos, o que o discípulo estava vendo. O que nós vemos hoje pela fé. Nem os reis, os profetas viram o que os discípulos estavam vendo ali. Está ele mesmo, o poder, o milagre, a presença do Pai através de Jesus Cristo. E nós podemos contemplar essas maravilhas hoje. Se você crer, se você se dedicar ao Senhor, a comunhão com Ele, a buscar Ele na palavra, você vai poder ver, ter na sua vida os mistérios de Deus, as maravilhas de Deus, que nem os reis e os profetas viram, você vai poder ver. É por isso que você não vai se assombrar quando eu falo aqui que o Senhor falou, Deus mostrou visão e revelação, porque isso é normal. É a linguagem normal de quem conhece a Deus, quem tem intimidade com Ele. Isso não é nada demais, é normal isso acontecer. Tá bom, pessoal? Então, não se esqueça, curta, comente e compartilhe nossos vídeos. Deus falou no seu coração? Então, compartilhe, deixe seu like, deixe comentário. Poucos têm deixado comentário aí. Ajude esse canal a crescer, tá bom? A paz do Senhor Jesus, forte abraço. Deus abençoe a todos, uma boa tarde.